Hoje com o pastor José Prince. A paz, igreja. Glória ao nome de Jesus. Espero que tudo esteja bem. Espero que esteja prosperando, como diz a palavra. Espero que prospere em tudo e tenha saúde, assim como prospera a tua alma. Amém? A mesma oração que João fez por Gaio. Na palavra, eu oro por você e por seus amados. Aleluia. Recentemente falamos sobre Isaac e Ismael, sobre José e seus irmãos. Falamos do fato de que eles tinham o mesmo pai, mas não a mesma mãe. E como aqueles que, na verdade, nasceram de mulheres escravas, são considerados como os filhos da lei. E como os filhos da lei perseguem os filhos da graça, nascidos da verdadeira esposa de Abraão. Assim como José e Benjamim nasceram da mesma mulher, mas eles tinham o mesmo pai que todos os outros irmãos que nasceram das mulheres escravas. Assim também Deus está nos dando uma figura, porque isto é uma figura dos nossos dias. Amém? A Bíblia diz que tudo isso foi escrito, as coisas do Antigo Testamento foram escritas para aprendermos. Amém? São tupos no grego, que significa tipos. Na verdade, Deus escondeu tudo isso em tipos e sombras do Antigo Testamento. Deus fala dos nossos dias, de hoje. Nos dias que vivemos, estão todos lá, no livro de Gênesis especialmente. E vemos José alimentando este mundo com pão. O nosso José Celestial está fazendo isso agora. E agora ele está esperando que a geração de Benjamim se levante. Porque não haverá mais pão até que Benjamim esteja diante dele. E a geração de Benjamim vai receber 5 vezes mais pão. Amém? E 5 mudas de roupa. E falei disso recentemente. Que tempo maravilhoso, porque nós somos realmente a geração de Benjamim. Amém? Quero ir mais fundo hoje, quando examinarmos as Escrituras. E logo no próximo capítulo, porque falamos do capítulo 4 de Gálatas, mas no capítulo 5 Deus tem algo para nós. Porque depois que praticarmos isso, quando a Bíblia diz, lançai fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. E ainda diz que nós somos filhos da promessa, da mulher livre, não filhos daquela escrava como Ismael. E o próximo capítulo começa, estai, pois, firmes. Entendeu o que ele está dizendo? Se existe um pois nas Escrituras, você tem que ler o verso anterior. O que aconteceu? Porque a lei já foi lançada fora, o Monte Sinai, todo o seu sistema foi lançado fora. Não estamos mais sob a lei, agora pertencemos à mulher livre, somos da promessa, estamos sob a graça de Deus, aleluia. E a Bíblia diz, estai, pois, firmes. Depois de entender isso, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa liberdade é a liberdade da lei. É liberdade da lei, mas liberdade da lei não quer dizer liberdade para pecar. Não é o que está falando. Mas só quando você se liberta da lei, você anda em santidade. Só quando você se liberta da lei, você anda digno do Senhor. Amém? Digno da vocação. Glória a Deus. Quando você morre para a lei, você casa com Jesus Cristo. Amém? Você não está sendo livre da lei para viver uma vida livre no pecado de modo algum. Amém? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que somos libertos da lei para nos casarmos com Jesus Cristo e o Senhor nos direciona e produz em nós uma santidade celestial, uma moral que é excelente, que a lei não pode produzir. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão ali não é pecado. O jugo da servidão aqui no contexto é a lei. Não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. E, se continuar lendo, você vai ver isso. Separados estais de Cristo, diz no verso 4, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Olha, este é o capítulo 5, pensando naquilo que aprendemos sobre Isaac e Ismael, Sara e Agar, Monte Sinai e Monte Sião. Ele diz, estai, pois, firmes nesta liberdade, e não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Separados, estais de Cristo, vós os que estais pecando? Não. É o que aprendemos na igreja, que se você está pecando, ok, se você tem pecado na sua vida, você fica separado de Cristo. Somos todos contra o pecado. Eu sou contra o pecado, ok? Eu sou pela bondade dos homens.
Amém? Para que o homem experimente bondade, ele precisa de Cristo na sua vida. Amém? Mas o verso aqui não está dizendo isso. O verso diz: estais separados de Cristo quando? Vós os que vos justificais pela lei. Estais separados de Cristo. Viu que quem está separado de Cristo é aquele que tenta se justificar pela lei. Olha o que acontece com eles. Da graça tendes caído. Quem são esses? São aqueles que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Cair quer dizer que a graça é mais alta para você cair dela. Se aqui fala que cai, é porque a graça é mais alta do que a lei. Quando você volta à lei, a Bíblia está dizendo que, na verdade, você caiu da graça. Você caiu do favor de Deus. Amém? Perceba que não é tentar evitar o pecado que você cai. Não, não. É para aquele que tenta cumprir a lei para ser justo. Esse cai da graça. Está claro aqui que todos aqueles que caíram da graça são aqueles que tentam se justificar pela lei. E aqui é o mesmo sujeito daqueles que estão separados de Cristo, que são esses que tentam se justificar pela lei. Olha, isso é terrível. Quando a pessoa está separada de Cristo, e todos nós queremos estar unidos com Cristo para vencermos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Você pode estar passando por uma luta agora e você quer o favor de Deus se manifestando para a cura. Talvez você está precisando de provisão em alguma área, ou precisa da manifestação de liberdade, como Deus prometeu. Amém? De todos os vícios. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não queremos estar presos a nenhum tipo de vício. Amém? Estamos presos somente a Jesus Cristo, só Ele. Glória a Deus. E você quer estar unido com Cristo para ter vitória nessas áreas. E você olha e não encontra nenhum pecado oculto na sua vida. Você até mesmo ora o tanto quanto você pode. Você confia totalmente em Deus. Certo? E você acha que isso é bastante, mas lá no fundo do coração, você tenta conquistar... Amém, o seu milagre. Você está tentando conquistar a sua cura. Você tenta merecer a libertação. E por isso, não acontece. Por quê? Porque você está se justificando pela lei. Amém? Você vê a lei como um meio para você passar até chegar a Cristo. Ou seja, eu tenho que cumprir a lei para que eu esteja unido a Cristo. Esta mentalidade faz você cair da graça e faz com que você esteja separado de Cristo. E se você está doente, você quer estar unido a Cristo. Quando você está unido a Cristo e está doente, o que vai acontecer? Saúde, cura. Amém? Como ele fez em todos os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, quando lemos todas as histórias de cura. Amém? As pessoas se achegavam e ficavam perto de Cristo. Amém? E eram pecadoras. Muitos deles poderíamos até dizer que eram grandes pecadores. Amém? Pecavam para todos verem. Amém? Mas essas pessoas se achegavam, tocavam em Jesus e recebiam. Então, obviamente, o pecado não fazia essas pessoas ficarem sem Cristo. De fato, Jesus falou assim: aquele que é são não precisa de médico, mas aquele que está doente precisa de médico. Isso não é lindo? Ele estava falando com os fariseus que o julgavam, dizendo que ele comia com pecadores. E Jesus disse: eu vim para chamar os pecadores, não os justos, ao arrependimento. Não havia justiça quando Jesus veio. Os fariseus achavam que eram justos. E Jesus falou isso de uma maneira que eles pudessem ser convencidos e ver que são aqueles que estão doentes, que precisam de médico. Ele tinha que estar com os pecadores. Amém? São aqueles que estão doentes, que precisam de cura. Amém? Se você acha que está bem, você não vai ao médico, certo? Amém? Ele disse, os que estão doentes precisam de médico. Amém? E eles se calaram quando ele disse isso. E amigo, aqueles pecadores chegaram e eles estavam doentes. Quando se aproximaram de Jesus, Cristo trouxe a cura para eles. Olha, este é o Evangelho e precisamos ser verdadeiros às Escrituras e aquilo que a palavra declara. Não podemos deixar as ideias dos homens que falam sobre a vida cristã entrar na figura. Por exemplo, a ideia que diz que se você não é santo, você não pode ser curado. Sabe, você deve procurar todos os pecados na sua vida para Deus te curar. Olha, isso é uma coisa terrível para dizer para quem está lutando com um filho que está doente, que está até morrendo em um hospital, e dizer talvez exista pecado na sua vida, e a pessoa se sente condenada, se sente responsável por aquela criança estar doente, e você acaba colocando sobre ela um peso que nenhum ser humano deve carregar.
Olha, a Bíblia diz que Jesus falou para os fariseus: vocês colocam um peso sobre as pessoas e não levantam nenhum dedo para ajudá-las. E ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amigo, se você passa por lutas, se você precisa de provisão para dar algo para sua família, você quer estar unido com Cristo como ele estava, com as multidões que não tinham pão e peixe, certo? Lá naquela montanha, a Bíblia diz que Jesus pegou aquele pequeno número de pães e 2 peixes. E a Bíblia diz que ele agradeceu ao Pai por aquilo, e aquilo se multiplicou para alimentar 5.000 homens, além de mulheres e crianças, talvez 15.000. Isso foi naquela montanha e sobraram 12 cestos de pães e peixes. Cristo estava com eles. Sabe, se você está lutando contra a depressão ou o ataque de pânico, com ansiedade, você nem quer sair da sua casa com medo de encarar os desafios da vida, não quer pensar no amanhã, você tem medo da noite, você teme o terror noturno, seja qual for o medo e a ansiedade, medo de perder o trabalho, medo de perder a saúde e ser capaz de prover para sua família, seja qual for o medo, você quer estar unido com Cristo na sua mente. Isso vai trazer shalom. Tu conservarás em plena paz aquele cuja mente está firme em ti. Queremos estar sempre unidos com Cristo. Mas a questão é esta: quando a pessoa se separa de Cristo, qual é a razão? E a razão dada pela palavra é porque vós, os que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo. É o que diz. Estar separado de Cristo é a palavra cartageio, no grego, sem efeito. Cartageio quer dizer: Cristo está ali, mas não tem efeito. Amém? E você sabe que ele tem todo o poder, mas para a sua vida, nenhuma gota de poder vem sobre ela. Amém? Esta palavra é usada para Hebreus capítulo 2, verso 14, que diz que Jesus, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte. Amém? O aniquilar ali também é cartageio. A mesma palavra aqui. Esta palavra, olha, aniquilar não quer dizer que o diabo já não existe mais. O diabo está por aí, mas ele não tem mais poder para trazer morte para sua vida. Jesus o cartagueou em termos de separar o poder dele, em termos de deixá-lo sem efeito, para que ele não traga morte para a sua vida. Ele tinha o império da morte, mas não tem mais. Jesus tem todo o poder, amém? Todo o poder de fato no céu e na terra, glória a Deus. Quando olhamos aqui que diz que estáis separados de Cristo, vemos que a primeira coisa que acontece é que essa pessoa cai da graça. E cair da graça quer dizer o seguinte: tudo que recebemos de Deus é pela graça. Amém? Até a cura é pela graça. Amém? A salvação é pela graça. Glória a Deus. A graça quer dizer favor imerecido que você não fez por merecer. Então sabemos que tudo que recebemos de Deus é pela graça. Amém? G-R-A, cedilha A, que são as riquezas de Deus que Cristo pagou por elas. Amém? O favor imerecido para todos nós, dado gratuitamente por Deus. Não quer dizer que foi barato. Amém? Custou para Deus o seu filho. Custou para Jesus a sua vida, que ele entregou na cruz para salvar todos nós. Amém? Mas para nós recebemos de graça. Amém? E isso faz então com que nós possamos matar todo o nosso orgulho, receber algo de graça. Nós queremos merecer. Me fala quanto que isso custa. Esse presente é muito caro, eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que pagar. E você tirou o prazer do seu amigo. Seu amigo falou que é um presente? Um presente só tem que receber. E depois você diz o quê? Obrigado. Amém? Isso traz prazer para o amigo que comprou o presente. Talvez ele teve que sacrificar. Talvez teve que trabalhar um pouco mais, hora extra, para poder ganhar esse dinheiro extra e comprar esse presente. Mas se ele fala que é um presente, pare de dizer: eu vou pagar por isso, eu tenho que pagar por isso. E alguns até insistem ao ponto de roubar a alegria daquele que deu. Já vi isso acontecer, ok? Mas a graça mata o nosso orgulho. Amém? Porque recebemos tudo de graça. Nos mostra que não importa o nosso esforço, não importa o quanto fazemos para merecer, nada disso vai trazer essas bênçãos, amém, para as nossas vidas. E Deus quer sempre nos beneficiar para que possamos agradecê-lo sempre, possamos adorá-lo, para que a nossa canção, a canção que vamos cantar no céu, seja: digno é o Cordeiro, amém, de receber tudo, toda a riqueza, toda a glória, e toda a honra e todo o poder, amém. É a canção que vamos cantar no céu: digno é o Cordeiro. Não vamos ao céu dizer: digno é o Cordeiro, e bem baixinho dizer: e eu, sussurrando: e eu.
porque eu fiz algo. É o que iríamos dizer, sabe, se nós pensamos que precisamos fazer algo. Não, amigo, não precisamos fazer nada à nossa parte. Podemos dizer que é só sermos beneficiados. Recebermos, amém, o depósito de toda a bondade, de todas as bênçãos, de todos os presentes e de toda a graça que Deus tem para nós. Aleluia! Que vida maravilhosa! Amém? Quando você sabe disso, fica difícil se preocupar e ficar com medo. Você só se preocupa e fica com medo quando está sem alguém que te ama, alguém que cuida de você com muito poder. Se você não tem isso, você acha que está separado de Cristo. De fato, a versão que lemos diz assim: separados estáis de Cristo. Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Separados estáis de Cristo. Jesus disse: permanecei em mim e eu em vós. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Ele não disse: tente ser um ramo. Lute para ser um ramo. Você já viu um ramo tentando lutar para produzir fruto? Nunca, não é? No ambiente certo, e o ambiente deve ser o amor de Deus, a atmosfera do amor de Deus, com o solo correto, amém? O solo que deve ser solo fértil. A Bíblia diz para crescer na graça o seu fundamento e o seu crescimento vai ser neste solo que é a graça, crescer na graça. Só assim podemos crescer, amém? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém? E com a luz do sol são os raios da sua graça e bondade para conosco, amém? Vamos dar fruto. É assim que as uvas crescem nos ramos. Não é por mágica, e o ramo não tem que espremer a ceifa até ele. Só mais um pouco, e de repente, uma uvinha começa a nascer. Amém? Tem que espremer de novo, tem que fazer o melhor. Você vê algum ramo fazer isso? Alguma videira fazer isso? Amém? Não. Aquela videira só relaxa. Se ela está no solo correto, com a atmosfera correta, amém? Amém? Os nutrientes vão fluir. De fato, quanto menos ela luta. Quando você luta, sabe, a mão fica fechada, o sangue não pode fluir. Assim também, se você estiver lutando, os nutrientes não vão poder fluir para produzir fruto. Tudo depende disto. A Bíblia diz, neste texto, estáis separados. É como se estivesse cortado de Cristo. Este verso não é para dizer aos crentes que você pode perder a salvação. Está falando que por um tempo, se você ficar tentando se justificar pela lei, você caiu da graça. Naquele momento você fica separado de Cristo. E fica lutando com doenças. Você foi ao médico e agora você fica tentando, sabe, se livrar daquela coisa e se livrar daquele outro. Eu estou orando, eu tenho que orar mais, eu tenho que fazer isso, não. E tudo isso que você está fazendo talvez não seja errado. Amém? Mas você não ora para receber algo de Deus. Você ora porque você sabe que você é justo e você sabe que Deus está tão perto de ti. Amém? E você ora a Deus e você pede aquilo que você precisa para a sua vida, não de forma desesperada, como se ele estivesse longe. E eu tenho que fazer isso, outra vez, tentando cumprir a lei para estar perto de Deus. Mas quantos crentes, até quem está na igreja, tem essa mentalidade? E por isso ficam irados com o evangelho da graça, eles chamam de mensagem da graça. Eles dizem, essas pessoas estão falando que existe uma hipergraça porque dependemos totalmente da graça. E deveríamos. Amém? E não falam do papel deles. O nosso papel, na verdade, é descobrir que descansamos. Como o ramo tem que descansar, então o nutriente vai fluir para dar fruto, e mais fruto, e muito fruto. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Amém? Olha para essa tradução que eu tenho aqui. Se coloca sua justiça na lei, você é cortado de Cristo. Uau! E essa tradução aqui, você se justifica pela lei? Então não precisa de Cristo. Você abandonou a graça. E tem essa outra aqui. Você que acha que vai ser justificado pela lei, você acabou com Cristo. Você perde a segurança do favor de Deus. Olha bem isso. Eu gosto dessa tradução que eu tenho aqui agora. Se você tenta ser justificado pela lei, você automaticamente está se cortando do poder de Cristo. Você se coloca bem longe do alcance da graça. Uau, 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 uau. Você não quer ficar fora do alcance da graça. Você não quer abandonar a graça. Você não quer
Cair da graça, que é uma posição mais alta. Amém, amém, amém. Contrário à opinião popular, as pessoas não caem da graça porque pecam. Tem um filme que saiu por aí sobre um pastor que caiu com a sua secretária e chama este filme de Queda da Graça. Ok, isso mostra a mentalidade do mundo. Eu entendo quando o mundo pensa dessa forma, mas a igreja não pode pensar assim. Cair da graça não é quando você peca. De fato, muito antes da pessoa cair em pecado, ela cai da graça. Amém? Olha para Israel ao pé do Monte Sinai. Antes de fazer o bezerro de ouro. De fato, ninguém pensava em bezerro de ouro. Quando Deus os tirou do Egito, foi pelo sangue do Cordeiro, não pelos 10 mandamentos, porque eles não tinham sido dados. Certo? Eles atravessaram o Mar Vermelho, amém, sem nenhuma tentação de fazer o bezerro de ouro. Deus os trouxe pelas águas amargas de Mara, não ficaram tentados em construir o bezerro de ouro. Certo? Eles já tinham o ouro ali. Lembra na noite da Páscoa? Os egípcios deram para eles todo o ouro. Certo? O ouro e a prata. Eles saíram de lá, não como 2 ou 3 milhões de escravos, mas eram muitos escravos milionários. Amém? Saíram para a liberdade, amém, com todo o ouro e prata, mas não foram tentados em construir o bezerro de ouro. Mas ao pé do Monte Sinai algo aconteceu. Deus disse, eu tirei vocês no capítulo 19, no capítulo 20 de Êxodo, ele dá os 10 mandamentos, mas no 19 Deus disse para eles, eu tirei vocês de lá para fazer de vocês uma nação de reis e sacerdotes. Certo? Para serem um tesouro especial, um tesouro peculiar para mim. Um reino de sacerdotes. É o que nós somos hoje em Cristo. Reis e sacerdotes. Sacerdócio real. E o Senhor disse, para que vocês sejam um sacerdócio santo. Vocês vão ser santos. Sabe o que fizeram? Disseram tudo que o Senhor mandar. Tudo que Deus mandar. Ko asher diber Adonai naaser. É uma declaração muito forte no hebraico. Tudo que Deus mandar, podemos fazer. Vamos fazer. Nascer, vamos fazer? E Deus nem tinha dado os 10 mandamentos. Mas eles, com soberba, pelo caminho da justiça própria, cegos ao fato de quem eles realmente eram, pecadores, porque na carne não habita bem algum, sem habilidade para cumprir a lei de Deus, mas eles tiveram orgulho deles mesmos, dizendo, tudo, não só umas, tudo que o Senhor mandar, nós faremos. Tudo que Deus falar, nós vamos, podemos fazer. E Deus deu os 10 mandamentos. Mas olha, imediatamente, quando eles falaram isso, em Êxodo 19, Deus falou para Moisés, diga ao povo que não se aproximem. Até mesmo se um animal tocar o Monte Sinai, ele será traspassado e morrerá. Então nenhuma pessoa ou animal pode tocar o Monte Sinai. Deus nunca falou isso para eles, não se aproximem. Quando Deus os tirou de lá, sabe, naquela noite de Páscoa, ele estava tão perto deles, os guardando. A palavra Pesach é a Páscoa e nos faz lembrar de uma figura do Senhor que está guardando o seu povo. Amém? Ele estava ali perto. Quando saiu com eles, saiu como uma coluna de fogo. Amém? Foi uma coluna de fogo que os fez passar pelo Mar Vermelho, que os protegeu na época, segurando o exército de Faraó. Enquanto eles passaram pelo Mar Vermelho, foi a coluna de fogo. Amém? E a coluna de fogo da frente ia para trás para guardá-los deles. Amém? Dos inimigos. Mas a Bíblia diz que aquela coluna de fogo era escuridão para eles. Fogo para o povo de Deus ver o caminho, mas trevas para o inimigo. E depois disso, ia para a frente de novo. Durante o dia se transformava em nuvens, porque se você olhar no Oriente Médio, durante o dia ali fica muito quente, sabe? Como eles caminharam no deserto, mas Deus os protegeu, como a coluna de fogo e as nuvens, para que ficasse como o ar-condicionado. Amém? E eles ficaram assim, Deus estava tão perto deles. Ele nunca falou para eles, não se aproximem. Só aconteceu no Monte Sinai, depois que eles falaram tudo o que Deus mandar, podemos fazer. Nós faremos. Deus disse então para Moisés, não deixe eles se aproximarem. E no próximo capítulo, Deus deu para eles, em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Porque o homem confiou na sua própria habilidade, na sua própria força, que não era nada. E os 10 mandamentos exigem a sua força. Não roubarás, não matarás,
Não cobiçarás. E a Bíblia diz que a lei não foi feita para o justo, a lei foi feita para o injusto. Está lidando com o homem natural e não com os filhos de Deus. Amém? Quer dizer que vivemos vidas imorais? Quer dizer que podemos adulterar e mentir e roubar? Não, 1000 vezes não, é lógico que não. As pessoas não veem que quanto mais você tenta cumprir a lei, o perigo está aí, porque você vai acabar ativando a carne. E você vai acabar fazendo o oposto daquilo que você pensava em fazer primeiramente para tentar cumprir a lei. Acho que você entendeu. Eu falei isso muito rápido. No momento que você tenta cumprir a lei, você está confiando na sua força. No momento que você confia na sua força, na sua habilidade para cumprir, você ativa a carne. A força do pecado é a lei. Quando você ativa a carne, olha isso, vai produzir todas as obras da carne. Isso está em Gálatas capítulo 5. Mas quando está sob a graça, você ativa o Espírito. E o fruto do Espírito, que está também em Gálatas 5. Tem uma lista lá. Aparece obras da carne, fruto do Espírito. Obras da carne, fruto. Qual a diferença? Obras exigem esforços. Fruto é um resultado da vida. Vida. Vida fluindo. Fruto. A vida flui. Amém? Não é pelos nossos esforços. E o diabo vem, mas ele vem de uma forma bem sutil como um espírito religioso. E ele vai te dar a impressão que você não está muito bem, que você não está bem com Deus. E antes de receber a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a igreja, sobre a sua família e ministério, amém, sobre sua profissão, seja o que for, certo? Antes de receber isso, você tem que cumprir a lei. No momento que ele sabe que você tenta cumprir a lei, ele te pegou. Vamos ver Israel. Isso é verdade? Israel disse, tudo que Deus mandar, nós faremos. Nascer, podemos fazer. Nós podemos. E o que aconteceu? Ativaram a carne e veio a tentação. O primeiro mandamento era, não terás outros deuses além de mim. E dentro deste mandamento diz que você não pode fazer nenhuma imagem de escultura. Amém? Deus diz para não fazer imagem de escultura. Certo? Está incluso no primeiro mandamento. Não terás outros deuses. E o que eles fizeram? O bezerro de ouro. Olha só, não houve tentação. Você viu isso? Você viu isso? O que aconteceu com Israel? Primeiro, caíram da graça. Eles não estavam mais unidos com Cristo. A graça já tinha se afastado deles. E Cristo é santidade, a santidade se afastou deles também. Amém? Cristo é a nossa santificação, a Bíblia diz. É a nossa sabedoria, ele também é a nossa justiça, e é a nossa santificação, é a palavra para santidade. E Cristo é a nossa redenção. Mas Cristo, e tudo que pertence a ele, a santificação, a redenção, tudo se tornou sem efeito. Sabedoria se tornou sem efeito. Foram tolos porque não havia sabedoria para impedir essa tolice. Não tinha efeito sobre eles. Caíram da graça muito antes do bezerro de ouro. Você entendeu isso, amigo? Estamos fazendo um diagnóstico com as Escrituras e olhando na sequência de como a tentação vem. Amém? Alguns adulteram. Talvez com uma pessoa do trabalho, mas nunca começam. Nunca começam com eu vou cometer adultério. Isso é muito raro. Tem pessoas assim, sim, mas muitos deles têm, eu consigo vencer. Eu consigo vencer. Confio na sua força, eu consigo vencer isso. Sim, ela é muito bonita, sabe? Eu gosto de ficar com ela conversando, mas eu consigo vencer. Não consegue, meu amigo. Eu posso dizer para ela ir para casa, nós ficamos conversando e já está muito tarde, mas eu consigo vencer. Ficamos aqui na célula orando juntos, somos todos espirituais e tudo mais. Eu não acho que seria uma boa ideia ela pegar uma carona e ir para a sua casa a essa hora da noite. Eu confio em mim mesmo, eu posso dar carona para ela. Amém? Eu confio em mim mesmo, eu posso aconselhar essa mulher. Com a porta fechada, eu não tenho nenhuma intenção ruim com essa mulher. É assim que começa, meu amigo, confiando na carne. Paulo disse, não confiem na carne. Quando eu falo sobre não tentar cumprir a lei, eu estou falando, na verdade, de promover santidade e excelência moral na vida dos crentes. Amém? Mas o único caminho para chegar daqui até lá, amém, é não pela lei, mas pela graça de Deus. Amém? Espero que tenha entendido. Amém? Então isso é muito sério, cair da graça. Olha esse verso. Da graça tendes caído. Da graça tendes caído. E isso aqui é muito sério.
Porque quando cai da graça, então, é quando a pessoa comete o pecado. A pessoa cai da graça primeiro, porque é a graça que te afasta do pecado. Mas se você cai da graça, agora você fica vulnerável. E não consegue vencer. Não vence o pecado. Você não tem força. Percebeu? Se a graça é tudo que recebemos de Deus, então cair da graça quer dizer que você caiu do favor de Deus. O favor de Deus não está fluindo na sua vida. Se você acha que recebemos tudo pela graça, e é assim que nós definimos a graça, é provisão. Amém? A lei são obras do homem, a graça é provisão de Deus. Podemos pensar isso sobre a graça, e isso está nas Escrituras? A lei é obra do homem, a graça é obra de Deus. Deus provendo. Amém? Se estou sob a graça e não sob a lei, amém? Então não conto com a obra dos homens, mas a provisão de Deus. Oh, aleluia! Agora mesmo, enquanto estou pregando, eu estou recebendo a provisão de Deus. E às vezes a provisão é tão boa que eu prego por mais 1 hora. Eu estou só brincando, ok? Não se preocupe. Glória a Deus. Olha, a provisão tem que estar sempre na mente. E isso é a graça. Mas se cair da graça, olha isso. Você vai ter que prover para si mesmo. Vai usar a sua própria força, sua própria habilidade. Isso é limitado, meu amigo. Isso aconteceu com um homem chamado Esaú, filho de Jacó. E vemos isso em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bem, olha isso. Com todos segui a paz. A santificação? Com o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Nós não podemos nos privar de quê? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Interessante, não é? Estamos falando sobre cair da graça. E aqui diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, o oposto de paz com todos é o quê? Amargura. A amargura geralmente é contra pessoas. Não é? Amargura e ressentimento. A falta de perdão. Não é essa mania de ficar culpando todos. Sempre contra as pessoas. Perceba? Se você cair da graça de Deus, o que acontece? A raiz de amargura, que é o oposto de seguir paz com todos. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. É verdade, aquelas pessoas que têm amargura, faz com que outros também tenham amargura. Espalham veneno com palavras, com esse espírito, sabe, até mesmo a presença desta pessoa, muitas vezes, porque mostram que não estão felizes e esse tipo de sentimento se espalha. E muitos acabam se contaminando. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Quando fala de devasso, fala de moralidade sexual, que é o contrário de santidade. Vamos ver este diagrama para você entender um pouco, certo? Nós queremos ter paz com todos, e a Bíblia diz seguir a paz com todos, e também queremos santidade. Posso ouvir um amém? Nós queremos isso. E o que eu vou falar com você é como chegar até lá. Como seguir a paz com todos e também ter a santidade. Amém? E a Bíblia diz, olhando esse texto, qual é o oposto de paz? Nós lemos agora mesmo. Amargura. Amém? Ódio. Amargura. Ressentimento. Qual é o oposto de santidade? Geralmente pensamos que é pecado. E sabemos que é. Mas, quando pensamos em pecado, precisamos entender que a maioria hoje está sofrendo com pecados de imoralidade sexual. Então, qual é o oposto de santidade? Uma pessoa devassa ou fornicador. E tudo isso porque a Bíblia diz, eles se privaram da graça de Deus. Já percebeu que as pessoas que creem na lei, as pessoas que creem em tentar cumprir a lei, ser justificado pela lei, já percebeu que estão cheios de amargura? Já percebeu que essas pessoas, como os fariseus, eram pessoas amargas, não eram felizes? Eles tinham ressentimento, não estavam contentes. Eles prefeririam salvar um jumento que caiu na cova no sábado do que permitir que Jesus curasse alguém na igreja deles, na sinagoga deles. Eles prefeririam ver pessoas escravas, tudo isso porque tinha uma amargura e ressentimento. As pessoas que estão sob a lei têm esse sentimento. Amém? Tem amargura, especialmente contra quem é da graça. Eles sentem isso, nós falamos disso.
Não foi? Amém? Os filhos da lei vivem perseguindo aqueles que são filhos da graça. Amém? Mesmo que tenhamos o mesmo Pai Celestial. Então temos um tipo de problema aqui, porque o maior problema de Jesus, se você ler nas Escrituras, não vinha dos pecadores. Amém? Não vinha dos cobradores de impostos ou das prostitutas, e nem mesmo de Pôncio Pilatos, que era ímpio. Na verdade, Pilatos disse: por que vocês querem matá-lo, crucificá-lo? Não vejo crime algum nele. Foi o que ele disse. Mas os fariseus, que eram pessoas que conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento de cós salteado, não podia dizer que eles tinham um pecado aparente na vida deles, porque olhando a aparência não dava para ver. Eles pareciam bons, certo? Aparentavam uma elegância com aquelas roupas e pareciam puros e nobres também, mas Deus não vê como o homem vê. Olhamos para as pessoas que são prostitutas ou cobradores de impostos, sabe, como terríveis pecadores, são pessoas más, sabe, não queremos nada com elas, mas Deus não olha isso. Mas a mãe de todos os pecados é a justiça própria. O que a serpente falou para Eva: se você comer deste fruto, vai se tornar, percebeu? Como Deus. Na verdade, Deus os tinha feito à sua imagem. Eles eram como Deus. Mas se você comer, e não era a árvore do pecado, mas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? Uma figura da lei. Pela lei vem o conhecimento do bem e do mal, pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas olha, ela tentou ser aquilo que ela já era. E por isso ela caiu da graça. Então, vemos aqui que até imoralidade sexual, alguns que são religiosos, muito religiosos. E quando eu falo isso, Jesus não foi religioso. Ele era espiritual. Há uma diferença. Amém? Mas estou falando dos religiosos que tentam cumprir a lei para ficar bem com Deus. Muitos têm pecados ocultos que ninguém sabe. Olha, não julgue, não ligue para nós falando que somos da hipergraça, mas quando você tem o pecado, principalmente da pornografia, e que ninguém sabe, só você sabe, e pergunte a si mesmo se isso é verdade. Pergunte a si mesmo, por que eu estou assim? Em toda a minha sinceridade em cumprir a lei, por que eu ainda estou preso a isso? Eu vou te falar. De acordo com a palavra, você caiu da graça muito antes deste pecado se tornar tão atraente e se tornar tão forte que você não consegue vencê-lo porque você caiu da graça. Amém? Temos tantos testemunhos que vieram para este ministério, especialmente na área de libertação de pornografia. Você pode encontrar isso no nosso site. Vai lá e você vai ler tudo. Testemunho de pessoas que foram libertas, especialmente da pornografia. Amém? E também de outros problemas sexuais, de imoralidade. Glória ao nome de Jesus. Tem pessoas que foram libertas de escravidão, de depressão, de ataque de pânico. Pessoas que foram libertas de estilo de vida pecaminoso, de uma vida de derrota. Pessoas que estavam passando dificuldades financeiras, estavam enfermas e foram curadas. Por quê? Porque isso está acontecendo, parece que elas estão unidas com Cristo. Porque enquanto estavam pecando, eles falaram: espera um pouco, espera um pouco. Esse pecado me define? Eu acabei de pecar sim. Esse pecado me define ou eu sou a justiça de Deus em Cristo? O que eu devo falar do pecado? Homologue-o, confesse com Deus sobre o seu pecado. E Deus diz que os seus pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo. Diga o mesmo que Deus, então. Diga: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Não tente ser aquilo que você já é. Amém? Você está ouvindo? Amém? Isso também acontece com pessoas que estão presas com a vida, que tenta sempre fazer algo em vez de uma vida de descanso. Amém? Você os vê tentando encontrar o favor de Deus e o favor com as pessoas. Até o favor com as pessoas é uma outra área que a pessoa pode cair da graça. E sabemos que a graça é favor. E a Bíblia diz que Jesus, como garoto, crescia em sabedoria e estatura e em favor com Deus e com os homens. Este favor é a graça. A graça é favor imerecido. Então, quando você cai na graça, você cai também do favor com o homem. E este favor com os homens, você deve entender, Jesus tinha favor, como eu acabei de falar.
esse favor que crescia enquanto ele crescia. Favor com Deus e com os homens. Mas aqueles com quem Jesus não tinha favor foram os fariseus, os religiosos. Então você tem que ter favor com todos, porque os fariseus que tinham a justiça própria não podiam receber o favor. De fato, o favor de Deus para com você vai perturbar o seu legalismo, a justiça própria deles. Da mesma forma que Jesus não tinha favor com os fariseus, amém? Porque estavam sob a lei, certo? Você não vai ter também favor. Quando alguém te perseguir falando algo contra você, se alegre, você está em boa companhia. Amém? Como o Senhor. Amém? Mas a consequência não é somente só cair em pecado. É também letal. É também mortal. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3 sobre o ministério da morte. Deus fez o quê? De nós ministros de um novo testamento, não da letra, a lei, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, alguns dizem, Pastor Prince, este ministério da morte é a circuncisão e todas as leis cerimoniais que não precisamos cumprir. Não está falando dos 10 mandamentos. Amigo, a única parte da lei que foi escrita em pedras, pelo dedo de Deus, em pedras, foram os 10 mandamentos. Não a lei cerimonial. Não a circuncisão. Ok? E Deus chama isso de ministério da morte. Gravado com letras em pedras. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A glória da lei era transitória. Como não será de maior glória? O ministério do Espírito, ele fala que o ministério da morte é também o ministério da condenação, e foi glorioso. Muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério dos dias atuais. Aleluia! E eu quero ter o ministério da justiça e não o ministério da condenação. Amém! E se você acha que os avivamentos do passado, baseados na lei, amém, falando mais do pecado, foram gloriosos, sim, a Bíblia diz que era glorioso, eles tinham glória, mas não é nada comparado com o ministério da justiça, que excederá em glória. Você não viu nada ainda, irmão? Glória a Deus, aleluia! Amém, amém. É mortal, entenda essa ilustração sobre a Arca da Aliança. Amém? Olha essa figura da arca. A Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos. Deus disse para Moisés construir um tabernáculo, um mexicano, um tabernáculo. E olha quando a Bíblia diz que Deus deu um nome a este lugar, Santo dos Santos, Kadosh HaKadoshim. Era o lugar mais santo, santíssimo, se chama assim, santidade do Santíssimo. Santo dos Santos. Quer dizer o quê? É a maior santidade. Se olhar com cuidado, se eu e você vivêssemos no Antigo Testamento naquela época, e eu te perguntasse, onde está a maior e mais santa nação do mundo? Você diria Israel. Se eu falasse de todo Israel, onde está a cidade mais santa? Você diria Jerusalém. E em Jerusalém, onde está o lugar mais santo? Certo? Você poderia dizer o Monte do Templo, onde o templo está. Eu diria, e no templo? Onde está o Santo dos Santos? O lugar que é o mais santíssimo. Você diria? O Santo dos Santos, no templo onde a Arca da Aliança estava. E bem no centro da arca estava o Kiporet, que era o propiciatório, assento da misericórdia. O lugar onde tinha o sangue aspergido era colocado no propiciatório. O sangue era aspergido ali, e é por isso que ele se tornava o lugar que era o Santo dos Santos, a santidade das santidades. Amém? Este lugar aqui, amém? Uma figura do sangue de Jesus derramado e aspergido diante do trono de Deus. Amém? Que nos dá uma autoridade para irmos diante de Deus. Amém? É uma figura do sangue de Jesus que agora foi aplicado, e por isso o trono de julgamento se tornou o trono da graça para o crente. Amém? Você está ouvindo? Glória a Deus. Olha, isso aqui nos mostra que o Santo dos Santos, o lugar que é o centro da santidade, é a misericórdia. O assento da misericórdia. É misericórdia, é a graça. Amém? A graça é a maior santidade. Porque só a graça pode unir um Deus santo e um homem pecador para sempre. Amém? Amém? Amém. Se você quer viver a vida
com excelência moral, não com atitude de santarrão, todo cheio de orgulho, com justiça própria, mas a santidade que as pessoas vão olhar e ver que estão na presença de alguém celestial, como um anjo do céu. Se eles pudessem viver aqui com um terno e gravata, sabe, você saberia que ele não é deste mundo. Amém? Eles não têm ódio, não têm ressentimento. Agora imagina, algo assim aconteceu, não foi um anjo, mas foi o Filho de Deus que veio do céu. Amém? Mesmo ele usando roupas que eram comuns de um carpinteiro, quando ele andava, todos viam a majestade. Amém? Como alguém real na presença deles, todos sentiam, mas ele era humilde. Amém? Ele não era aquele tipo de soberbos como os fariseus. Quando ele ensinava, a Bíblia diz que ele falava não como os escribas, mas falava com autoridade. E é uma coisa maravilhosa ter essa excelência moral. Se você quer isso, amigo, não se permita cair da graça. Fique sempre na graça, porque só a graça produz esse fruto do Espírito. Amém? Existe uma história de muito tempo atrás, quando Israel teve o retorno da arca que estava na terra dos filisteus. Os filisteus não podiam ficar com a arca, mas isso é uma outra mensagem. Eles enviaram a arca de volta para Israel, e naquela área onde os bois que levavam a arca, os 2 bois que levavam a arca de volta em uma carruagem, aquela área na verdade era Bet-Semes. Eu já estive lá muitas vezes, em Bet-Semes, e o que aconteceu é que aquelas pessoas viram a arca e ficaram tão alegres que fizeram algo que era proibido, algo que nunca deveriam fazer. Olharam dentro da arca, e aconteceu isso. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca do Senhor. Feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu por quanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante esse santo Senhor Deus? E a quem subirá de nós? E aqui vemos algo muito interessante. Eles olharam dentro da arca do Senhor. E o que há de errado com isso? Deixe-me mostrar essa figura da arca de novo. E você sabe o que havia dentro? 3 elementos. Ali estavam as 2 tábuas, as tábuas da lei, vamos olhar mais de perto. Certo? As tábuas da lei, os 10 mandamentos, 5 em cada tábua, e a vara de Arão que tinha florescido, uma figura de ressurreição, e um pote dourado com o maná. Esses 3 elementos representam, na verdade, o pecado do homem. Os 10 mandamentos, você sabe, era Deus falando ao homem sobre os seus padrões, padrões santos, ensinando ao pecador os seus padrões. E a vara de Arão está ali porque murmuraram contra Arão. A murmuração do homem, Deus disse, coloca na arca, porque eles vão parar de murmurar contra Arão. E também tinha ali o pote de ouro com o maná, porque no deserto eles murmuraram de novo. Deus nos trouxe aqui para morrer, mas Deus fez chover, não julgamento, mas maná. Então esses 3 elementos representam a rebelião do homem, a desobediência do homem. Olha, cair da graça, olha para mim, igreja. Vamos dizer que isso aqui é o propiciatório. Cair da graça, sabemos em Gálatas que é voltar à lei. Quem tenta se justificar pela lei, percebeu que a lei está mais abaixo do que a graça, o propiciatório? Para voltar à lei é cair da graça, você vai cair de um lugar mais alto. As pessoas, às vezes, sabe, tentam até mesmo cumprir a lei, mas fazendo isso você abandona a graça, sua posição mais alta. E o que aconteceu em Bet-Semes? Eles olharam para dentro da arca e eles tiveram que fazer o que para isso? Tiveram que empurrar o propiciatório. Amigo, percebeu que quando você ensina os 10 mandamentos, você tem que empurrar o propiciatório e tirar os 10 mandamentos dali? Deus disse, deixa ali. Eu os cobri com o propiciatório. Amém. Amém. E a arca da aliança é uma figura do Senhor Jesus Cristo, a madeira, sua humanidade, o ouro que a cobria, sua divindade. Amém? E só Cristo cumpriu a lei. Amém? Então, Deus disse, não olhe para a lei, o ministério da morte, escrito, gravado em pedras, mas olharam para a lei. E porque eles fizeram isso, morreram. E você sabe que hoje as pessoas que estão tentando cumprir a lei estão empurrando o propiciatório para trazer de volta a lei. O resultado é morte. E nos perguntamos por que não há resultados. Resultados divinos. Por quê? Amém? Porque não há resultado saudável. Porque não vemos poder, sinais, maravilhas, como podemos ver no livro de Atos.
A igreja primitiva andava em liberdade, andava no poder, caminhavam na unção do Espírito Santo, tinha sinais, prodígios e maravilhas. Porque estamos falando as coisas erradas, tem pecado no acampamento, tem pecado no acampamento. O avivamento parou por causa do pecado. Se o avivamento parasse por causa de pecado, não teria nem começado. Sabe, eu me lembro que até mesmo na área de saúde, sabe, eu me lembro que quando eu era muito mais jovem, e eu lembro de ler um livro cristão que ensinava sobre beber suco todo dia, fazer sucos de cenouras. Então eu falei, Wendy, sabe, compra algumas cenouras porque todo dia eu quero fazer suco de cenoura. Ok? Eu queria me fazer ficar saudável. Olha, mas a minha esposa sempre falava, você dorme tarde, por isso eu tenho isso nos meus olhos. Eu não vejo frequentemente fazendo alguns, sabe, exercícios constantemente. E durante todos esses anos foi Deus que, sabe, te deu saúde e tudo mais. Porque você confia nele. Mas mesmo assim, eu tinha um medo de ficar doente, então eu pensava, eu tenho que me cuidar mais. Tudo porque eu li aquele livro. E sem saber aconteceu isso. Eu fiquei tomando aquele suco todo dia, se tornou meu estilo de vida todo dia. Eu não bebia chá, eu não bebia café, eu bebia o meu suco em todo lugar. Amém? E a minha comida foi pão integral e também arroz integral. Só isso, sabe? Eu não comia mais o arroz branco, eu só comia comida saudável. E naquele ano que eu comi tudo isso, eu fui então ao meu médico, depois de beber suco de cenoura e tudo mais, e eu estava com suco e perguntei para ele, e aí, doutor? E eu fui ao médico várias vezes naquele ano. Eu não estou defendendo uma vida sedentária, sem exercício, sabe? A Deus vai cuidar de mim, eu como o que eu quiser. Não estou falando isso, isso é tolice. Certo? O que eu estou falando é, em quem você confia? Amém? Em quem você confia? Você pode fazer tudo isso, comer bem, exercitar, sabe? E eu como bem hoje, mas a minha confiança não está nisso. Eu sempre vou ao Senhor, sabe? Quando tomo Santa Ceia e tudo mais, a minha confiança está na obra concluída de Jesus Cristo. Até comida orgânica veio deste solo que foi amaldiçoado. A terra está caída. Amém? Não podemos colocar a nossa confiança para a nossa saúde naquilo que está caído. A criação caiu. Temos que colocar nossa confiança na redenção. A cruz de Jesus Cristo, onde Ele tomou os nossos pecados e as nossas doenças. E por suas feridas fomos sarados. Temos que confiar nisso. Isso é muito interessante, porque quando confiamos no natural, caímos do sobrenatural, que é a posição mais alta. E a sua intenção é boa, você está tentando, mas se põe a confiança nisso, você diz, eu confio no Senhor, confio no Senhor. Mas em que você confia? Olha para o seu coração. Não estou dizendo para não comer comida orgânica e não tomar medicamento, e não ir ao médico, não, 1000 vezes não. Mas quando for ao médico, você fala com o Senhor, você diz para o Senhor que Ele é a sua provisão, que o doutor tenha um diagnóstico certo, dê sabedoria a Ele para o meu caso, Senhor, porque eu confio em Ti, a minha saúde, e que todos os testes revelem a Tua glória. Você confia em Deus ou você confia no seu médico? Se você colocar confiança em alguma coisa, amém, você vai cair do lugar alto. A cura é de graça. E como cai da graça que cura? Confiando em outras coisas, em vez de Cristo. E talvez tenha alguma coisa que você está tentando aquilo, tentando isso. Eu falei com um irmão certa vez que estava tendo problemas físicos um após o outro. E eu falei muito com ele naquela época e ele foi aberto comigo e ele disse o seguinte, ele tentou isso, ele tentou aquilo, ele tentou aquele outro e tudo isso era coisa muito boa. Comida orgânica, energético natural, raiz de gengibre, tudo isso. Mas ele só ficava pior durante aquele tempo. Amigo, eu não estou falando mal dessas coisas, de nada que ajuda na sua dieta e tudo mais. Só estou dizendo, confie no Senhor. Se o Senhor te falar para tomar algo, se o Senhor te dá a direção para você buscar um médico especialista ou quem sabe até um quiropraxista, vá em frente, faça isso. Mas quando estiver indo, confie no Senhor, fale com Ele para que a glória não vá para o homem, mas para o Senhor. Posso ouvir um amém? Amém? Uma outra área que eu falei agora é favor com o homem.
E você pode cair deste favor. Cair da graça é cair do favor. Amém? E como você cai do favor do homem? Quando você tenta agradar a todos. Quando você tenta ganhar o favor dos homens. Você cai deste favor. Já percebeu que aqueles que favorecemos são pessoas que não se preocupam com aquilo que você pensa deles? Amém? Aqueles que se preocupam com aquilo que falam deles e eles vivem a vida tentando agradar essas pessoas e vão até abandonar os seus princípios e fazer tudo para poder agradar a todos. Nós não os respeitamos e não os favorecemos, certo? Tentam tanto agradar a todos que não são respeitados. E como você cai do favor dos homens, é tentar agradar a todos. E olha bem, pregar sobre a graça é um método de, com certeza, ser o oposto de agradar a todos. Olha o que Paulo disse. Paulo disse assim: como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. E eu já falei antes que esse outro evangelho é qualquer evangelho que não é o evangelho da graça. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo disse: persuado agora os homens? Procuro agradar a homens? Se ainda agrado aos homens, não seria servo de Cristo no contexto de pregar a graça. Se pregar a graça, alguns não vão gostar de você, alguns que estão tentando cumprir a lei. Eu tenho uma parte para fazer, eu tenho que ter alguma glória, ou seja, eu tenho que ter um crédito. Não vão gostar da sua pregação, vão se levantar contra você dizendo que é hipergraça, amém? Pseudo-graça, algo assim. Eles vão falar tudo isso, mas amigo, devemos esperar por isso. O apóstolo Paulo disse: se eu quiser agradar aos homens, eu vou pregar a lei. Assim você agrada o homem. O homem ama isso. O homem ama isso. Isso, pregar a lei e a graça juntos, agrada ao homem. Muitos vão se alegrar com isso, porque você fala: Deus fez algo, sim, eu vou dar a Deus esse crédito. Amém? Mas você também diz que eu tenho que fazer algo. Sim, ninguém vai tirar isso de mim. Não, amigo, a graça não exige nada do homem. E tudo de Deus. Amém? Tudo de Cristo. Aleluia! Aleluia! Então vamos poder dizer um dia: a Ele seja toda a glória. Digno é o Cordeiro, somente. Amém. 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 E pais, não fique só agradando os seus filhos. Você acaba perdendo favor com eles. Amém? Você acha que eles vão amar você mais porque você não os desagrada? Você se lembra de Davi? Mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, ele teve alguns problemas e uma das áreas foi na educação dos filhos. Conhecemos a história de Absalão, que se rebelou contra ele, mas a Bíblia fala também de um outro filho que ele tinha, Adonias. Então vamos ler sobre isso. E diz assim: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei. Isso foi no final da vida de Davi, quando ele estava bem velho. E esse Adonias fez o seguinte: ele era filho de Davi. A sua mãe era Agite, ele preparou carros e cavaleiros querendo tomar o trono do seu pai. E nunca seu pai, verso 6, o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Davi nunca perguntou isso para ele. E era ele também muito formoso de parecer. E ele nasceu logo depois de Absalão, talvez porque ele era muito formoso. E Davi deve ter pensado da seguinte maneira: eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu com Absalão, não vou falar nada. Eu vou dizer sim para ele, tudo o que ele quiser eu vou dar a ele. Sabe, eu não vou corrigi-lo, eu não vou desagradá-lo. E a Bíblia diz: nunca seu pai o tinha contrariado, nunca, uau, dizendo: por que fizeste assim? Por quê? E sabe qual foi o resultado? Adonias morreu. Ele acabou morrendo. E também os filhos de Eli. O pai não corrigia aqueles filhos, então acabaram morrendo. Sabe, nós corrigimos os nossos filhos, os ameaçamos, amém? Isso é porque nós não queremos saber se eles vão gostar daquilo agora ou vão ser favoráveis, amém? Mas queremos que eles recebam tudo que Deus preparou para eles. E você pode educar os seus filhos sem os 10 mandamentos, mostrando para eles sua identidade. É o que eu faço com meu filho. O menino de Jesus não mente. Você é de Jesus. Amém? Ou seja, você é uma nova criatura. Por saber quem você é, você não vai mentir. Amém?
Você é um menino de Jesus. Um menino de Jesus não rouba. Amém? É assim que devemos educá-los e não com os 10 mandamentos. E tentar fazer com que eles tenham o temor do Senhor. É uma fórmula garantida para se tornarem rebeldes. Amém? Você mostra para eles quem eles são. E até quando caírem, eles vão se lembrar, eu sou menino de Jesus. E o menino de Jesus não vive assim. Vamos lá, você é uma galinha? Não, eu sou um menino de Jesus. Amém? Diga isso. Mostra para eles sua identidade. Amém? O diabo falou para Jesus, se tu és o filho de Deus. E um pouco antes daquilo, o pai abriu os céus e disse, tu és o meu filho amado. Mas o diabo não mencionou a palavra amado. Seria ruim para ele lembrar Jesus que Jesus era amado. Naquelas tentações ele disse, se tu és o filho de Deus. Se tu és o filho de Deus, ele não disse, se tu és o filho amado. Amém? Percebeu isso? Se mostrarmos aos nossos filhos e filhas dizendo, você é muito amado, você me agrada. Olha, quando o pai disse isso, Jesus não tinha feito nenhum milagre até ali, e o pai disse, tu és o meu filho amado. Então mostra a eles quem eles são, que eles são amados do Senhor. Mostra para eles isso. Amém? Eles vão se sentir amados. Amém? Glória a Deus. Mas se precisar corrigir, então corrija. Pai, você deve educá-los na admoestação do nosso Senhor. É a responsabilidade do pai, não só da mãe. Então faça isso, amém? A Bíblia diz, pais, eduquem os seus filhos na admoestação. Esta palavra fala de instrução e correção. Porque os amamos. Amém? Amém? Um bom médico vai tentar curar o paciente e não agradá-lo. Amém? Glória a Deus. Não queremos cair. Ok, dá graça, porque a graça é aquilo que nos dá tudo. Amém? Não queremos cair da graça. Queremos ter a abundância de graça na nossa vida. E a Bíblia diz que quando recebemos essa abundância e o dom da justiça, vamos reinar em vida. Talvez hoje mesmo você está passando por algo, está tentando agradar a esposa. Sim, você deve amá-la. E quando eu falo isso, não estou falando para você faltar com respeito, ser grosseiro. Não, é o oposto do que estamos falando. Amém? Mas amar alguém não quer dizer que tem que agradar o tempo todo. Cumprir com todas as suas vontades. Por exemplo, se a esposa fala, não vá para a igreja, e você tenta se esconder e tentar vir para a igreja e esperando que ela não descubra. Isso é errado. Isso não é amor. E você vive agradando a sua esposa e você vai descobrir que ela não vai te respeitar mais. Amém? Ela quer um homem de verdade. Às vezes quer que o homem fale para ela o que é errado. Amém? Quais são as suas convicções para que ela te siga, homem. Ser homem. Amém? Não fique com medo da esposa. Amar não quer dizer que você tem que ter medo dela. Amém? Às vezes você tem que falar algo para ela, então fale alguma coisa. E assim ela vai te respeitar. Amém? Glória a Deus. Eu não estou falando para brigar, eu não estou dizendo, seja duro. Não. Eu estou dizendo para você amá-la, como Jesus amou a igreja. Devemos amar como Cristo amou a igreja. Como ele amou a igreja na cruz com braços abertos, deu sua vida. E ele não disse, você tem que vir a mim primeiro, depois eu te dou a minha vida. Não, ele nos amou antes de pedirmos perdão. Então não importa quem pede perdão primeiro, amém? Amém? Você é o homem? Tome iniciativa, glória a Deus. A Bíblia diz, maridos, amai vossas mulheres. Amém? Você deve amá-la, mas se ela falar, não vá para a igreja, ou então, pare de assistir isso. Olha, homem, você tem que se posicionar e ser homem. Ela precisa de um homem. Amém? Não caia da graça. Não caia da graça tentando alcançar favor com a esposa. Ou com os filhos. Amém? Ou com pessoas. Amém? Olha, a Bíblia diz que estais separados de Cristo, porque tentamos ser justificados pela lei, mas se formos justificados por Cristo, amém? Dizendo, eu sou a justiça de Deus em Cristo, não é pelas minhas obras, minha performance, sabe de algo? Você fica mais unido com Cristo. E eu acho que agora mesmo tem alguém que está assistindo o programa e está dizendo, pastor, você não pode orar por mim. Eu nem jejuei nesses dias. Você jejuou, pastor Prince? Espera um pouco, pastor, não ore por mim ainda. A atmosfera não está preparada. Pastor Prince, o senhor não sabe, eu estou assistindo agora, mas você não sabe como eu estou. Nada disso importa, amigo, porque os seus olhos estão nessas coisas em vez de Jesus. Ele quer curar você. E agora mesmo, ele está me revelando algumas pessoas que estão sendo curadas.
De graça. De graça. Amém? Você não tem que merecer. Você não tem que ser digno. E até mesmo pessoas que nem são crentes estão recebendo agora em nome de Jesus. Muitos deles. Você não frequenta a igreja. Tem alguém agora que está desviado. Você frequentava a igreja e não frequenta mais. E Deus está te curando agora de um problema nos seus pulmões. Problema nos pulmões. E eu vejo manchas que eles encontraram. Recentemente, eu vejo 2 ou 3 manchas nos seus pulmões e não estavam sumindo, mas agora o Senhor está te curando, você pode respirar. E você sabe que aquilo que você estava sentindo agora se foi. Olha, o Senhor está te curando. Volte para a igreja. Durante esse tempo, assista online. Amém? Se você é de alguma igreja e você saiu, volte para aquela igreja. Amém? Assista online todos os dias. Deus está te curando agora em nome de Jesus. E tem uma irmã que tentou alcançar algo com o seu braço. Recentemente, você estendeu o braço e então deslocou um músculo que está bem aqui atrás até lá embaixo. É todo esse lado aqui, em diagonal. Você machucou e agora quando você dorme você sente dor. E quando você se move também, em todos os ângulos, a dor é muito grande. O Senhor está te curando agora. Levante-se, comece a se mover daquela forma de novo e em todas as direções o Senhor está te curando. Glória ao nome de Jesus. Ser curada em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Dores de cabeça estão sendo curadas em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Tem alguém que está com dente ruim lá atrás, bem perto do seu siso, talvez um siso lá atrás, e o Senhor está te tocando agora, está te curando em nome de Jesus. Ser curado agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Tem alguém que recentemente foi diagnosticado com pedra na vesícula. E agora mesmo, em nome de Jesus, todos os sintomas estão saindo, toda a dor está saindo. Agora mesmo o Senhor está te curando e removendo essas pedras de forma sobrenatural. Glória ao nome de Jesus. Vá ao médico para verificar isso. E depois que receber isso, depois que os médicos falarem que você foi curado, escreva para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem muita cura acontecendo agora. Se você tem problema nos ossos, em qualquer parte do corpo, eu vejo alguém que está com um problema bem embaixo do pescoço. Nesta área você está sendo curado, mas seja qual for a área que você está sentindo dor, se levante e comece a mover aquela área. Comece a mover agora. Agora mesmo, em nome de Jesus, comece a mover. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Eu vejo a pessoa que está na câmara se movendo também. Está sendo curado também, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Problema no cotovelo sendo curado agora mesmo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Tiroide. Problema na tiroide sendo curado. Em nome de Jesus, você está sentindo que o seu coração está batendo de forma normal? Ele estava batendo muito rápido, mas agora só diminuiu e é um sinal de que você foi curado. Você foi curado. O Senhor te curou agora e te curou totalmente em nome de Jesus. Vá ao médico, verifique isso e escreva para nós para contarmos o seu testemunho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muitas pessoas sendo curadas. E se você é um deles e você estava sofrendo de alguma forma, coloca a mão no lugar da enfermidade ou na sua cabeça agora e Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela graça. A cura é pela graça. E Pai, por tua graça agora, toca no teu povo em nome de Jesus e realiza a cura. Envia a cura, Senhor. Se tiver que ter novos órgãos, Senhor, faça isso agora. Milagres criativos, eu declaro esses milagres agora. Eu declaro uma restauração, Senhor, de várias partes do corpo. Partes desgastadas e partes também que até mesmo envelheceram e não estão funcionando devidamente. Agora mesmo, Senhor, em nome de Jesus, realize, Senhor, a restauração. Renove a mocidade e força, como das águias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você nunca aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quero te dar uma oportunidade. Faça essa oração comigo. Diga, Pai Celestial. Diga, Pai Celestial. Fale com Ele, está perto de ti. Diga, Pai Celestial. Eu te agradeço, porque Cristo morreu pelos meus pecados, e Ele ressuscitou dos mortos, quando eu fui justificado nele. E porque eu fui justificado, eu te agradeço, Pai, que agora mesmo estou sob a graça, e a abundância de graça possa crescer na minha vida para sempre. E eu sei que eu vou receber a manifestação da tua graça e do teu favor na minha vida nos próximos dias. Jesus Cristo, diga, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Se você fez essa oração, você agora é filho de Deus. Não são as palavras, mas a sua fé em Cristo Jesus como seu Salvador somente, que faz você nascer de novo. Amém. Você agora está sob a graça, não está mais sob a lei, na nova aliança e não mais na antiga, no Espírito e não mais na carne. Amém. Sob as bênçãos do Senhor, remido da maldição. Aleluia. Fique em pé se você puder. Glória a Deus. Obrigado, Pai. E olha, nessa semana, eu tenho um dever de casa para você fazer. Peça ao Senhor para te mostrar áreas da sua vida que talvez tenha caído da graça. Que em vez de olhar para o Senhor e confiar nele fazendo o que é certo, amém, e seguir o Espírito, e obedecer a direção, não tendo medo de que se alguém vai pensar mal de você e não perder o favor de Deus. Mostre essas áreas. Peça a Deus para te mostrar essas áreas que você precisa mudar. Glória a Deus. Amém. Isso é arrependimento. Mudar a mente. Aleluia. Levante as mãos para o Pai. Pai, eu te agradeço por todos agora que estão ouvindo a minha voz. E te agradeço, Pai, por todas as famílias que estão assistindo agora, Pai. E levantamos as mãos para ti, Pai, para que possamos receber, para recebermos os benefícios, Senhor, de tudo que Cristo fez na cruz. Pai, eu oro para que tenhamos famílias abençoadas, para provocarmos, Senhor, a inveja daqueles que estão ao redor, para que eles possam perguntar: quem é esse Deus que você serve? Pai, eu oro em nome de Jesus, que nesta semana, Senhor, vai ter grande manifestação de favor na vida de todas essas famílias, Senhor. Na vida daquele que está assistindo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, proteja todos eles durante essa semana do coronavírus, aonde quer que forem. Coloca-os no lugar certo, na hora certa, Pai, e os proteja de toda doença e de toda enfermidade, Senhor. Até aquilo que está começando no corpo agora, acaba com isso. Amém, para que isto não se manifeste em nome de Jesus. E, Pai, derrama sobre eles vida, o poder da ressurreição, fazendo com que tudo que está morto, até no cérebro, na memória, volte à vida outra vez, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. E Pai Celestial, proteja-os, guarda-os com seus amados e os pequenos de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, conceda a cada um deles a grande shalom, paz, em toda parte do ser deles, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Get your copy of Tongues, our God-given gift 2-CD audio series, as a thank you for your gift of any amount to the ministry today. In this powerful series by Joseph Prince, learn about the benefits of this grace gift that will cause you to experience God's healing, protection, and practical supply in every area of your life. The Lord gave us the gift of tongues. It's a grace gift. It's a gift whereby you can live your life and still pray effortlessly. The more you pray in tongues, you'll be on the right frequency, and you're strengthening your spirit to know what God is leading you in. And for a gift of $75 or more to the ministry, you will get the Language of Heaven package that includes a 3-DVD album and a booklet on praying in the Spirit. Want to live stronger, healthier, and wiser? Through this God-given gift of His heavenly language, experience how the Holy Spirit helps you pray perfect prayers and see God's wholeness, wisdom, and perfect peace manifest in your life. Don't miss this limited time offer. Request your copy at josephprince.org or call us at 1-877-901-4300 today. Dear friends, I'm so grateful for the opportunity to share the good news of Jesus across America and around the world. Thanks to the support and prayers of all our JPM partners, millions of people worldwide are discovering the life-changing gospel of Jesus Christ.
Because of your support, we have been able to embark on new initiatives to reach out to more communities with the gospel. For instance, we have translated our messages into Spanish and Bahasa Indonesia, two of the most widely spoken languages in the world. Our Joseph Prince Spanish YouTube channel now has over 25,000 subscribers, and that number is growing quickly. With Spanish spoken by 500 million people, we are excited for millions more to encounter the person of Jesus and the power of His grace. As the good news of Jesus is shared in these communities, many who were trapped by guilt and depression are now experiencing His amazing love and grace. They are discovering their forgiveness in Christ and seeing many breakthroughs. Thank you, JPM partners, for making all this possible through your faithful and generous giving. If you're not yet a partner and you believe this is good ground to sow into, will you prayerfully consider becoming a partner with us today? And if you have Spanish or Bahasa Indonesia speaking friends who need to hear the message of God's grace, would you also take a moment to share the links below with them and be an ambassador of His grace? Wendy and I are praying for you to experience the Lord's favor and shalom peace in every area of your life. God bless you. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.